Bom, pessoal, então, voltando à nossa aula, tá? Vamos continuar com a influenza. Já falamos das hepatites, agora nós vamos falar sobre a influenza. A influenza, ela é uma infecção de gripe causada pelo vírus. Ela é sazonal, ou seja, a cada temporada. E também ela é diferente, ela é mutante, entendeu? Por exemplo, existem a influenza A e a influenza B. Então, a influenza A é uma doença respiratória causada por um vírus influenza tipo A. É o H1N1, H1N3. Tá bom? O vírus, ele sobrevive de 2 a 8 horas sobre a superfície, o vírus da influenza. No ano de 2015, teve 36 mortes de influenza no ano todo. Já em 2016, em 2 meses, teve 46 mortes. Então, foi um ano que, 2016, teve muitas mortes por influenza. Tem que fazer a vacina da influenza. A vacina da influenza, ela atinge a influenza normal, a influenza H1N1, H3N2. Existem várias cepas, tá? Essa que é a diferença aí da influenza A e influenza B. Então, nem sempre tu consegue uma vacina para todos tipos de influenza, tá? Então, para ocorrer uma infecção, como nós tínhamos dito, tem que existir o agente etiológico, tá? Tem que ver o volume de material envolvido, a carga viral, a forma de exposição e a suscetibilidade da pessoa que recebeu aquele vírus, tá? O agente, se ele está suscetível ou não. Então, depende de várias coisas para ocorrer uma infecção. Fontes de infecção. Esse termo define todos os locais onde os micro-organismos podem ser encontrados, tá? Quer seja em seu habitat natural ou local, em que possam sobreviver e multiplicar. Em odontologia, pode ser considerados 2 tipos de fontes: fonte humana, hospedeiro, e ambiental, instrumentos não esterilizados, equipamentos não desinfetados, poeira, gotículas produzidas pela fala, espirro, tosse, aerosóis. Então, realmente, existem 2 tipos, a humana e a ambiental, infecção humana e ambiental. Via de transmissão. Contato direto. O que é o contato direto? Contato direto é de pessoa para pessoa, tá? Através de transmissão via sexual, né? Inalação, tá? Que são os aerosóis, tu pode inalar nas vias respiratórias, a tosse, espirro, e inoculação, através do sangue, pérfuros cortantes, tá certo? Principais fontes de disseminação bacteriana: aerosol e mãos. Aerosol sempre é uma das principais fontes. Então, por isso que hoje está tão em evidência o Covid. Tem que lavar as mãos e usar máscaras. Por quê? Usar máscaras por causa do aerosol. Mesmo tu vê, vocês podem ver esse pessoal tudo com máscara de tecido, não tem uma proteção com as nossas máscaras, que depois eu vou falar agora, mas é uma proteção do aerosol. Se a pessoa espirra ou tosse perto de ti, tu tá com a máscara ali. Tu tá te protegendo do quê? Da inalação. Tu não tá inalando aquela bactéria, né? E as mãos, escovar sempre as mãos, lavar. O álcool gel, tudo bem que tá ali, mas o que mais importa é tu lavar com água e sabão. Não precisa lavar água e sabão e passar álcool gel. Só lavando com água e sabão já está ótimo. Então, as fontes secundárias de disseminação. A gente falou antes sobre as fontes de disseminação, aerosol e lavar as mãos. Agora, as secundárias de disseminação. O que pode adquirir aquele vírus secundariamente? Artigos incorretamente processados, tá? Uso inadequado dos EPIs, não usar EPIs, e falta de fluxos ou rotinas. Se do momento que tu tem um fluxo de pacientes e tu tem a rotina, saiu esse paciente, já vou passar isso, vou passar aquilo, isso é a rotina que tu tem que ter.
tem que passar álcool 70. Isso aqui nós vamos falar um por um agora, tá bom? Artigos incorretamente processados são os artigos termossensíveis, que agora eu vou falar para vocês como que a gente deve processar. Os artigos se classificam em artigos críticos, semicríticos e não críticos. Artigos críticos são agulhas, sondas e lâminas. Elas exigem esterilização ou devem ser descartáveis. Hoje em dia, a gente joga lâmina e agulha, sonda descartável, tá? Não vai reaproveitar. Isso é um artigo crítico que entra em contato direto com a mucosa. Artigos semicríticos. Entra em contato com a mucosa não íntegra ou mucosa íntegra, tá? Condensadores e espátulas, tá? Vamos supor, tu vai fazer uma restauração em resina, uma espátula de resina é um artigo semicrítico. Não precisa, tu não está tendo um contato direto com dentro da mucosa, aliás, tu está tocando na mucosa, mas tu não está introduzindo na mucosa, tá? Então, esses artigos semicríticos, eles exigem desinfecção em alta atividade biocida ou esterilização. Então, na verdade, hoje a gente sabe que sempre vai autoclavar uma espátula de resina ou um condensador, sempre vai autoclavar. Mas se tu não tem uma autoclave ou se tiver algum problema, que tu está num lugar que faltou luz, acontece acidentes que tu não vai conseguir usar nada, tu tem que deixar uma desinfecção de alto nível. Essa desinfecção de alto nível, tu tem que fazer através do glutaraldeído, 2%, ou ácido peracético, e depois nós vamos falar. Por isso que eu vou falar sobre que tipos de materiais a gente vai poder usar. Artigos não críticos, nós falamos de artigos críticos, semicríticos e não críticos. Artigos não críticos não entram em contato com a pele íntegra do paciente, ou exigem limpeza e desinfecção de alto ou médio nível, álcool 70 ou ácido peracético. Por exemplo, artigos não críticos, a cadeira, vamos supor assim, onde o paciente está sentado, o fotopolimerizador, que tu vai chegar próximo do paciente, é um artigo não crítico. Então, a gente usa uma barreira, tá? Barreira, um sacolé, ou o plástico filme, tá? E passa álcool 70, esfrega um álcool 70 ou ácido peracético. Sempre ácido peracético para substituir qualquer coisa. Então, nós falamos que existem três tipos de artigo: crítico, semicrítico e não crítico. Artigo crítico, o processo é limpeza mais esterilização, que entra em contato direto na mucosa, tá? Semicrítico, limpeza e desinfecção em alto nível, tá? Que é lavar com água e sabão e desinfectar com ácido peracético. Uma espátula de resina, uma coisa nesse tipo assim. Mas o ideal seria sempre esterilizar. E artigo não crítico, que é só limpeza, com álcool 70, água e sabão e álcool 70. Detergente enzimático, tá? Então, o que é a desinfecção? A desinfecção é um processo que destrói os micro-organismos presentes em objetos inanimados. Desinfectou uma mesa, desinfectou vamos supor, tem um telefone celular, tá? Mas não necessariamente esporos bacterianos. Isso é uma desinfecção. A esterilização requer um processo físico ou químico, onde são destruídas todas as formas bacterianas, inclusive esporos. Biofilmes são comunidades biológicas com grande organização. Desenvolve-se em superfícies úmidas, em qualquer ambiente, os biofilmes. Encontra-se em condutores de água, tá? Ar-condicionado, cascos de navio, em tudo tu tem biofilme, na pele, na mucosa de animais, seres humanos, dentes, próteses, tudo existe biofilme. Uma cultura de micro-organismo, né? Então, a desinfecção das superfícies, tá? Superfície, a bancada que a gente trabalha.
A gente vai desinfectar. Desinfectar é destruir os micro-organismos sem eliminar o quê? Sem eliminar os gram-positivos e negativos, que são as bactérias mais potentes, né? Então, glutaraldeído a 2%, tá? É um agente desinfectante bactéria. Tem ação efetiva contra bactérias gram-positivas e gram-negativas. Ele é usado em desinfecção e esterilização. Só que hoje tu não pode usar pela Secretaria de Saúde o glutaraldeído 2% para esterilização, apenas para desinfecção, porque é proibido por lei devido aos danos que ele causa em quem manuseia o glutaraldeído, tá? Conforme a lei no Brasil, tá? A lei portaria 1588, o instrumento submerso na solução de glutaraldeído por 30 minutos, ele está desinfectado. O instrumento submerso na solução por 8 a 10 horas, ele está esterilizado. Após, tu pode enxagar com água estéril. Isso caso tu não tem, tu tá num lugar, num campo de batalha, sei lá, na selva lá, que tu tem que usar um instrumental e tu não tem autoclave, não tem estufa, não tem nada. Coloca o instrumental dentro do glutaraldeído por 10 horas. Ele está estéril. Mas não, isso é pela lei, conforme a lei. Mas tu não deve usar ele como esterilizante, ainda mais hoje. Então, glutaraldeído, tá? Então, ele pode causar irritação no nariz, olhos e gargantas. Quem manuseia o glutaraldeído tem que ter óculos, tá? Ele causa problema de dermatite, pode causar um problema de asma, tá? Então, como ele tem todos esses agravantes, a gente optou em trocar, ou uma opção, deixar de usar o glutaraldeído, apesar dele ser um bom desinfectante, tá? Para usar o ácido peracético, tá? Essa ortoftaldeído, que é o OPA, e a água eletrolizada, que é uma água ácida, eu não tenho conhecimento nenhum. Eu coloquei na aula porque eram as opções. Tirando o glutarão, usar o ácido peracético. Então, para a gente não se confundir, vamos ficar com ácido peracético. Então, só para vocês saberem que a desinfecção das superfícies poderia ser feita por ortoftaldeído, OPA, tá? Que ele é comparável ao glutaraldeído, mas tem atividade expuricida pobre, causa mancha aos materiais, roupas e na boca do paciente. Água eletrolizada, poucos estudos. O ácido peracético tem odor forte e corrosivo, causa lacrimejamento e coriza. Também é contraindicado, mas é o melhor. Em caso de não ter nada, que tu faça uma esterilização. A desinfecção de superfícies, compostos fenólicos. Nós falamos lá adiante na aula, lá atrás, no histórico da biossegurança, que o cara borrifava a sala com fenol, né? E colocava fenol nas compressas cirúrgicas, tá? Então, fenol 5%. Após as bancadas serem lavadas com água e sabão, detergente enzimático, que é o melhor, passar o composto fenólico com uma toalha embebida em papel e deixar por 10 minutos. O efeito dele, tá, é que se a bancada fica úmida, tá, ele continua com o efeito germicida, mesmo quando ela vai ser umedecida por água ou sangue. Esse é o efeito fenólico, quer dizer que é um desinfectante bom para bancadas. E ele mancha. O iodoforme também, ele é um ótimo bactericida, mas o uso é contraindicado em bancadas, mancha devido à cor amarela. Iodoforme. O hipoclorito 1% também é um bom bactericida. Ele é ótimo para desinfecção, mas tem um odor forte, enferruja, destrói revestimentos sintéticos de cadeiras e móveis. Então, a gente tem que contar tudo isso, gente, para saber o porquê que a gente chega à conclusão do álcool 70, né? Desinfecção de superfície, álcool hidratado, álcool 70. É o menos agressivo, não é o melhor, mas tu lavando com água e sabão e aplicando álcool 70 e repetindo, esfregando
deixa secar e repete de novo, é a melhor desinfecção de superfície que tem, tá? Tem que esfregar, deixar secar e repetir 3 vezes essa aplicação. Então, o ácido peracético, que é o peressal, é hoje o melhor. É um excelente substituidor para a substituição do butanodeído, tá? A esterilização do ácido peracético se faz em 30 minutos e a desinfecção em 15 minutos. Ele é utilizado como esterilizante somente em artigos termosensíveis. Então, a gente não pode dizer que ele é um esterilizante químico, o ácido peracético. Ele é um esterilizante químico somente para termosensíveis, ou seja, artigos que não possam ir para autoclave ou para estufa, termosensíveis. Então, tu usa o peressal. Peressal ácido peracético, ele é esporicida, bactericida, virucida e fungicida. Quando tu utiliza 1 litro de perissal, tá? Ele rende, na verdade, tu coloca 5 ml de perissal para 1 litro de água. Compra 1 litro de perissal puro, tu vai diluir ele em água. Então, 5 ml de perissal, tu dilui no litro de água estéril, tá? Aí tu tem o perissal, ácido peracético. Não resseca tecidos nem estofamentos, tá? Não danifica artigos plásticos, nem PVC, nem siliconados. Ele tem um odor forte, ele causa lacrimejamento e irritação nos olhos, mas ele não irrita, não destrói o couro da cadeira, dos equipamentos. O que é o peressal? Ele é o ácido peracético junto com o peróxido de hidrogênio. Então, 100 gramas de peressal contém 4 gramas de ácido peracético e 26 gramas de peróxido de hidrogênio. O peróxido de hidrogênio hoje ficou famoso porque teve gente que, na verdade, o peróxido de hidrogênio é o que tu faz a esterilização das máscaras, mas depois eu vou falar sobre isso, tá? Então, ácido peracético é perissal com peróxido, ácido peracético mais peróxido de hidrogênio se transforma em perissal. Esse aqui é o telefone da Profilática em Curitiba, onde tu adquire, tá? E o e-mail deles também. Mas perissal hoje está em venda nessas dentais grandes, até na Dental Creme, se não me engano, tem perissal para vender. A infecção. O que é uma infecção? É o depósito de micro-organismos nos tecidos e o seu crescimento, multiplicação, resulta numa reação do hospedeiro, imunológica ou inflamatória. Então, a infecção, ela existiu, mas pode ter uma reação inflamatória ou não. Aí, se não tiver, o cara está imunologicamente protegido, tá? A dose infecciosa varia de acordo com o número de micro-organismos para causar a infecção. Depende também da virulência do micro-organismo para causar uma infecção. Infecção cruzada. A infecção cruzada é a transmissão de agentes infecciosos entre as pessoas, pacientes, profissionais de saúde, dentro de um ambiente clínico. Então, infecção cruzada, na verdade, hoje, o Covid é uma infecção cruzada, ele é transmitido entre pessoas. Então, é uma infecção cruzada, tá? Antes não era. Essa transmissão pode resultar de um contato pessoa a pessoa ou através de objetos contaminados. Agora nós vamos falar sobre o Covid. A biossegurança em termos de Covid-19. Essa é, gente, o principal objetivo hoje da nossa aula, porque está todo mundo sem saber como agir. Vocês devem ter recebido do Conselho Federal normas de biossegurança em tempos de Covid. Tem um monte de coisas, então eu tentei resumir para vocês agora, tentar passar para vocês o que nós estamos fazendo aqui no IPO,
como que a gente está agindo e como que a gente está pronto para receber os nossos pacientes hoje. E mas isso é uma coisa que para nós não alterou muito a rotina, porque a gente já fazia isso antigamente. Algumas modificações, tá? Por exemplo, o coronavírus, tá? Ou SARS-CoV-2, é o causador da SARS, tá? Não é que o coronavírus seja o causador do Covid, do Covid. Existem vários tipos de coronavírus, vários tipos. O SARS foi causado por um coronavírus, tá? Causando a síndrome respiratória aguda grave. SARS teve essa síndrome, tá? Mas foi outro SARS, que era o CoV-2, tá? O MERS foi causado por um outro tipo de coronavírus, tá? Causou a síndrome respiratória do Oriente Médio, que não é o mesmo coronavírus de agora, tá? O Covid-19 é causado pelo SARS-CoV-2, tá? Coronavírus ou SARS-CoV-2, tá? A pandemia, o que é uma pandemia? É a disseminação mundial de uma nova doença. Epidemia é uma disseminação, um grande surto de uma doença em uma determinada região. Ela se espalha por diferentes continentes, a pandemia, com transmissão de pessoa para pessoa. Epidemia é uma diversificação, uma disseminação da doença, desculpa, tá? Dentro de uma região. E uma pandemia é, na verdade, uma disseminação mundial de uma nova doença. E é o que aconteceu com o Covid-19, tá? Ele é o causador de uma pandemia, porque ele se disseminou mundialmente. Bom, o Covid-19, tá? A transmissão dele é transmitido às vias respiratórias por meio de espirro, tosse, inalação de gotículas, tá? Contato direto ou indireto por meio das mucosas. Ele pode estar na mucosa dos olhos, na mucosa do nariz, na mucosa da boca. Ele é transmitido, não só gotícula, tá? O Covid-19, ele tem uma duração de aproximadamente 72 horas. O que eu falei para vocês? O HIV tem uma duração de mais ou menos 1 hora fora do organismo e morre. O Covid-19, ele fica 72 horas fora do organismo. Ele fica suspenso no ambiente por mais ou menos 4 horas, ele fica no ar, tá? Depois ele cai na superfície e permanece. Então, ele é muito perigoso. Não tem, dificilmente tu vai evitar o Covid, porque realmente ele está ali, tá? E ele vai para o pulmão. Através das vias, ele vai para as vias respiratórias e se instala no pulmão. O que ajuda hoje é fazer as vacinas da influenza tetraviral e também a vacina para a pneumonia. Ajuda bastante. Não que vá te imunizar do Covid, mas te ajuda corpos, tá? Não para o Covid, mas para tu não ter a doença. Tu pode adquirir o vírus e não desenvolver a doença, tá bom? Os testes para o Covid-19. Existem os testes rápidos e o teste de PCR, que é o padrão ouro, tá? Faz uma raspagem naso e orofaríngea, tá? Então, fazendo uma raspagem, eu coloco um swabs dentro do nariz, uma cânula, bem lá dentro do nariz, faz uma raspagem, ou na orofaríngea e faz uma raspagem. E esse material é colhido e é analisado, leva de 8 a 10 dias para dar uma resposta. Ele é através do PCR, então ele transforma o RNA do vírus em DNA. Esse é o padrão ouro, tá? Mas é difícil de fazer esse teste, porque é um teste caro, é um teste que existem poucos laboratórios que fazem, mas é um teste confiável, tá? O teste sorológico é um teste realizado através da amostra de sangue,
Ele vai verificar o quê? A resposta imunológica. Ele deve ser realizado, no mínimo, após 8 a 10 dias de início do sintoma. Então, assim, ó, vamos supor, tu pode ter sintomas do Covid, 8, 10 dias de sintomatologia, mas tu pode não estar com o vírus. Então, por isso que ele dá um teste falso negativo. Esse teste está em 75%, bom, rápido, então, esse já tem bastante resultados, erros, né? Agora, o rápido tem 75% de erro. Por quê? Porque depende do laboratório. Os laboratórios são muito ruins, não são confiáveis, os laboratórios que fazem esse teste rápido do Covid, tá? Porque ele tem um kit de reagentes, aí ele vai ver se... Então, tu tem que estar contaminado com o vírus do Covid, com o coronavírus, no mínimo 10 dias de contaminação, para esse teste dar positivo. E mesmo estando com o vírus há 10 dias, às vezes dá negativo. Então, é um resultado falso negativo, quando tu faz o teste antes do período de 8 a 10 dias, tá? Nem todas as pessoas que têm o vírus vai desenvolver o anticorpo, tá? Pode dar negativo e a pessoa está contaminada pelo vírus. Então, é assim, ó, gente, o que eu posso dizer do teste, tá? É como esses testes rápidos, é como o MasterChef. Tu olha o MasterChef, tu vê aquele prato maravilhoso, compra tudo e vai fazer. Não sai igual. Então, por quê? Porque o laboratório é diferente. Não adianta. A bula do teste é uma coisa, te dá um norte, tá? Mas nós precisamos ter certeza que esse teste vai se reproduzir na nossa população, tá? E com com o tipo de vírus que tem aqui, que é um vírus modificado, esse Covid-19. Então, na verdade, os testes rápidos têm que serem testados para poder dizer se ele funciona ou não. Os testes rápidos, ele é um teste promissor, mas ainda não pode ser usado para fazer uma triagem. Teste rápido. Tá? Eles têm que serem testados. Tá? Por quê? Porque o intervalo, o motivo que ele tem que ser testado, o intervalo do anticorpo estar no teu organismo, não tem um intervalo certo. A gente imagina que é de 8 a 10 dias. Como é que tu vai saber se tu está com o vírus 8 a 10 dias? Se tu não tem sintoma, não tem nada. É muito relativo o teste rápido. Então, se tu quer saber realmente se tu está contaminado, faz o teste padrão ouro, que é do PCR. E mesmo assim, com laboratórios muito confiáveis. Mesmo tu fazendo o teste do PCR com laboratórios, dependendo do tipo de laboratório, do laboratório que faz, tu vai ter um falso positivo também, ou um falso negativo. Tá bom? Eu sei que eu tentei ser clara, eu estudei isso aqui para vocês, para dar para vocês, muito, porque a gente não sabe quase nada. Tudo que eu falo de Covid é uma coisa que está indo, está mudando, mas a gente eu quis resumir para vocês o melhor que tem, tá? Bom, urgências odontológicas. Quando nós estávamos no auge da pandemia, que não podia abrir, não podia trabalhar, o que a gente podia fazer nas urgências odontológicas? Só atender pacientes com dor de origem dentária intensa, ou seja, uma pulpite, um abscesso, tá? Lesões em tecidos moles, cimentação de peças protéticas definitivas, tá? Nunca cimentar provisório, cimentar definitivo, depois tu ia lá e tirava, destruía, ou um traumatismo. Isso se caracteriza a urgência odontológica, tá? Só nessas situações que nós poderíamos fazer um atendimento dentário no nosso consultório. Por quê? Porque o cirurgião dentista é a maior fonte para contaminar e se contaminar também. Ele é um vetor de transmissão, o cirurgião dentista. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado ao atender um paciente. Recomendações para atendimento odontológico de urgência em tempos de Covid-19. Higiene das mãos sempre, lavar as mãos com água e sabão, sempre durante 20 segundos. 20 segundos, tá? A vestimenta.
usar máscaras PF2 e N95. A máscara N95, ela é uma máscara mais para fazer grandes cirurgias, que tem em posto de saúde, tem na UPA. É difícil de usar, de comprar hoje. Hoje vocês estão vendo que está muito difícil de comprar máscara PF2, máscaras comuns. Então, a gente custa para achar uma máscara N95. Como que eu faço? Eu tenho uma máscara N95 e tenho cirurgias para fazer. O que a gente faz? Se tu tem 5 máscaras N95 ou 5 PF2, essas máscaras têm aquele filtro, tá? São máscaras que tu consegue, na verdade, isso aqui é uma PF2, tá? É uma máscara que tem um filtro, tá? Não adianta a gente usar essa máscara, gente, tá? E usou, vai lavar ou vai borrifar o que você tenta, tá totalmente errado. A gente tem que pegar essa máscara PF2, usar, ter 5 dessas durante a semana, segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Segunda-feira eu usei essa máscara, que tem uma duração de 5 horas. Tá? Por quê? Porque os filtros delas depois não vão filtrar mais. Então, tu usa ela por 5 horas. Quando tu terminou de usar, na segunda-feira, tu coloca ela no sol, e deixa ela no sol por no mínimo 3 horas no sol, forte. Tu tira ela do sol, tu guarda num potinho Tupperware com uma tampa furadinha e tu vai usar só na outra segunda-feira. Aí terça tu pega o potinho com a máscara de terça, quarta pega o potinho com a máscara de quarta e vai usando todos os dias uma máscara. Para ajudar na proteção, eu particularmente uso a PF2 com uma máscara comum, aquela máscara descartável que a gente tem, que é a máscara simples, né? Essa aqui, no caso, usa a PF2 com essa por cima. Essa aqui, a cada paciente que sai, eu jogo fora e continuo com a PF2, tá? E no final do dia, coloca no sol. No dia seguinte, ela fica no sol por 3 horas ou mais e guarda na caixinha. Essa é a maneira que hoje existe para fazer uma esterilização da máscara. Por quê? Porque o certo é usar e botar fora e pegar outra. Só que não tem no mercado para vender PF2. Não tem. Então não adianta eu dizer uma coisa para vocês que é inatingível. A gente tem que dizer, passar para vocês o que é prático, o que é o que nós estamos fazendo aqui. Tá? Óculos de proteção, usar o óculos, lavar com água e sabão. Gorro, descartável, protetor facial, que é o Face Shield, né? Face Shield que vocês usam, limpam com hipoclorito, tá? Se quiser passar álcool 70, eu acho que fica difícil. O hipoclorito já deixa ele manchado, mas o hipoclorito ainda limpa bem, porque tem todos os aerosóis, tá? O jaleco descartável em TNT grosso, cada paciente que vem, tu usa um jaleco e tira. Eu coloco esse jaleco aqui e coloco um descartável por cima. Cada paciente que vem, eu tiro. Lava com água e sabão e depois tu usa de novo quando secar. Não é necessário jogar fora, tá? Se tiver bastante, tu joga fora. Se não, tu tem que lavar com água e sabão. Luvas, nem se fala, né? Luva descartável. Bom, então eu falei das máscaras. A durabilidade da máscara PF2 e N95, ela tem uma durabilidade de até 5 dias. Na verdade, até 5 dias, né? Só que ela dura por 5 horas, tá? E tu coloca ela, na verdade, no sol e dentro daquele pote. Tu pode usar várias vezes, até o filtro dela se acabar. Por quê? Porque apesar de ser descartável, tá? Nós estamos em falta, né? Então, coloca nessa embalagem de tâmara perfurada. Uma máscara cirúrgica descartável por cima para aumentar a durabilidade, que eu mostrei para vocês.
Óculos de proteção, protetor facial, face shield, tá? Lavar com água e sabão, desinfectar com hipoclorito de sódio, ou álcool 70. O hipoclorito ainda é melhor que o álcool. Usar barreiras de proteção, gente. Na seringa tríplice, usar sempre o sacolé, tá? E por fora, evitar de fazer o jato, tá? De água e ar junto. Joga o ar e joga a água separado. Tá? E evitar usar barreiras de PVC, saco plástico, tá? Usar sobreluva em cada atendimento, tu usa a luva e põe uma sobreluva, tá? Canetas de alta e baixa rotação. O ideal é autoclavar sempre que tu usar. Só que isso aí vocês sabem que é difícil. Então, o que a gente faz? Lava a caneta de alta rotação com água e sabão, tá? Autoclavar sempre que possível. Caso não consiga autoclavar, lavar com água e sabão enzimático, sabão enzimático, lubrificar e desinfectar com ácido peracético ou álcool 70, esfregar 3 vezes, se tu não conseguir autoclavar. Se possível, substituir a alta rotação por motor elétrico, tá? Para diminuir o aerosol. A alta rotação causa muito aerosol, então diminui a alta rotação do motor elétrico. Usar dique de borracha, tá? Realizar procedimentos que produzem aerosol sob isolamento absoluto, já protege também. E redução da dispersão do aerosol. Esse dispositivo aqui é feito através dessas impressoras 3D que imprimem as guias cirúrgicas, fizeram essa impressão desse dispositivo para reduzir a dispersão do aerosol, tá? Bomba a vácuo sempre, evitar o sugador de saliva. Bomba a vácuo aspira bem melhor, evita a propagação e reduz o aerosol. Bom, aqui eu queria aproveitar para falar para vocês assim, ó. Bom, depois eu falo sobre as guias. Paciente. O paciente deve usar gorro, óculos de proteção e campo. Sempre o paciente usar gorro, óculos de proteção e babador. Tá? Realizar bochechos, pré-procedimento com clorexidina, 0,12%. Esses bochechos estavam sendo preconizados até com Listerine, com álcool. Depois, alguns pesquisadores disseram que o bochecho com Listerine com álcool fazia sentido fazer o bochecho hoje, porque ele possui álcool. Não. O bochecho hoje é com clorexidina 0,12%. E também o peróxido de hidrogênio foi questionado, uma pessoa da China levantou a hipótese de fazer o bochecho com o peróxido de hidrogênio. Aí chegou à conclusão que não. Que o melhor bochecho ainda é clorexidina 0,12. Clorexidina 0,12. Bom, segurança. Eu vou falar para vocês agora do conceito de biossegurança. Biossegurança é um conjunto de ações voltadas para prevenção, diminuição ou eliminação de riscos inerentes às atividades de pesquisa, produção, ensino e desenvolvimento tecnológico e prestação de serviços. Riscos que podem comprometer a saúde do homem, dos animais e do meio ambiente, ou podem comprometer também a qualidade dos trabalhos desenvolvidos. Isso é o conceito de biossegurança, que é um conjunto de normas regularizado pela Secretaria da Saúde. Então, a biossegurança tem por objetivo principal criar um ambiente de trabalho onde se promova a contenção do risco de exposição e agentes potencialmente nocivos ao profissional, pacientes e meio ambiente, de modo que este risco seja minimizado ou eliminado. Então, é um conjunto de métodos que se criou para que se diminua ou se extermine totalmente o risco de nocividade ao profissional e aos pacientes e ao meio ambiente.
Bom, para nós termos, vamos começar então como? A biossegurança para nós ter um controle quase que total, que é o que a gente quer, de proteção. O paciente chega no nosso consultório, nós vamos fazer uma anamnese completa. A anamnese completa já vai nos ajudar muito, porque a gente vai saber os hábitos do paciente, que tipo de doença ele tem e o que nós vamos ter que nos proteger, tá? Tem que ter uma anamnese. O uso de EPIs, máscara, gorro, touca, óculos de proteção, luva, tudo que eu falei. E a rotina operacional, tá? Paramentação, mesa cirúrgica, como eu vou mostrar para vocês, e paciente totalmente protegido. Bom, prevenção, disseminação, tá? Prevenção da disseminação, como é que eu vou me prevenir da disseminação? Com o quê? Os aerosóis, eu vou me proteger com um dique de borracha, com bomba a vácuo, bochecho antisséptico e rotina operacional, tá? Prevenção da disseminação. Mãos, chega a primeira coisa, higienização das mãos. Lavagem simples, que é 20 segundos, ou lavagem cirúrgica, escovação dos dedos de cima para baixo, tá? Unhas, escova toda a mão e o antebraço também. Conhecer todo o instrumental e técnica cirúrgica. Não adianta, pessoal, a gente chegar para uma cirurgia aqui no IPO, vocês vão chegar com tudo, vocês vão, já tem o kit de vocês, o Dr. Dalto já deu o tipo de instrumental que tem que ter, a lista de instrumentais vocês já têm, né? Técnica cirúrgica vocês já estão conhecendo agora, através das aulas, a gente está tentando passar para vocês. Radiografias, exames complementares tem que ter. Aí vocês estão com todo o material, com todas as radiografias, o material tem que estar todo esterilizado, dar medicação prévia para o paciente, que vocês vão ter com a aula do Dr. Felipe, se já que já não tiveram, e paramentação correta. Bom, seguindo as normas de asepsia para se manter a cadeia asséptica, o que a gente tem que ter? Rotinas. Para manter a cadeia asséptica, pessoal, temos que criar rotinas. Rotina para o preparo do paciente, aliás, preparo da equipe, ou seja, o auxiliar, o circulante e o cirurgião. Paramentação dos três, preparo da sala, cadeira, mesa cirúrgica e preparo do paciente. Isso são rotinas para manter a cadeia asséptica. Bom, esterilização química. Isso aqui, os tubetes de anestésico, tá? Tubete de anestésico hoje, a gente esteriliza, não deixa imerso, tá? No pereçal, nem no álcool 70. Isso aqui era uma foto que a gente fazia antigamente. Deixava os seus tubetes de vidro imersos no álcool 70. Não, hoje a gente esfrega o álcool 70 3 vezes, esfrega, seca, esfrega, seca, esfrega, seca, e coloca numa embalagem estéril, tá? Uma embalagem que saiu da autoclave, ela tá estéril, tu coloca ali dentro. Ou coloca o glutaraldeído, 10 horas de... Tubete de anestésico não dá para fazer isso, tá? Só o guia cirúrgico. O guia cirúrgico tu pode pôr no glutaraldeído, ou no álcool 70 2 horas, ou na clorexidina. O guia cirúrgico. Hoje, se vocês fizerem uma cirurgia guiada por aqueles softwares com diagnósticos e fizerem a guia através de um planning center que tem a impressora da Straum, essas impressoras que tem a resina líquida, essa resina líquida que é adquirida pelo laboratório Ihler, é uma resina para confecção de guia cirúrgica, essa resina especificamente pode ser autoclavada, essa guia. As outras guias vocês têm que saber o fabricante, se consegue fazer esterilização na autoclave, se ela pode ser autoclavada ou não.
Como a maioria das guias tu não consegue pôr na autoclave, então tu faz o quê? Deixa a guia no glutaraldeído 10 horas, ou no álcool 70 2 horas, ou na clorexidina. Geralmente o que a gente faz é deixar a guia na clorexidina, porque não chega a ser uma contaminação tão grande assim. A clorexidina, ela consegue ser um bom bactericida, mas a gente deixa no mínimo também na clorexidina umas 10 horas, tá bom? Então, para nós deixarmos claro, tubete anestésico, esfregar com álcool 70 ou peressal, guia cirúrgico, glutaraldeído, 10 horas, se passar na água corrente, na água estéreo depois, álcool 70, 2 horas, deixa secar, tá? Ou a clorexidina, 10 horas também, clorexidina 2%. Nenhum agente químico substitui a esterilização por processos térmicos, estufas e autoclaves. Então, nenhum agente químico, gente, pode ser bom como perissal, mas ele não substitui a esterilização por processos térmicos. Então, qualquer agente químico é usado para desinfecção de alto grau, tá? E como agente de esterilização em apenas termosensíveis. Somente para termosensíveis se justifica utilizar substâncias químicas, desinfecção de alto grau ou agente de esterilização, como o perissal ou o glutaraldeído 2%, tá bom? Como a esterilização, o que nós usamos nas nossas clínicas diárias? Usamos autoclaves ou estufas, tá? Então, vamos falar sobre as autoclaves, que é o que a gente mais utiliza hoje. Autoclave, existem dois tipos de monitorização: monitorização química e monitorização biológica, tá? Monitoramento do processo de esterilização, existe monitorização química e monitorização biológica. Monitorização química são os indicadores de passagem. Eles se dividem em alguns grupos, certo? Então, o agente de passagem classe 1 são aquelas fitas zebradas. As fitas zebradas se colocava na autoclave antigamente para ver se tinha esterilizado, mas não quer dizer, porque elas indicavam que houve um processo, passou pelo processo, mas não garante que houve esterilização. Indicador de passagem grau classe 1. Classe 4 são indicadores químicos multiparamétricos. Mostram que houve a penetração de calor, mas não garante a esterilidade. São aqueles papéis de autoclave. Mostra que houve a penetração de calor, mas não garante estéreo. Monitorização química classe 5. Os monitorizadores químicos classe 5 são confiáveis, tá? Mas se a temperatura for acima de 140 graus, aprova o ciclo, independente da presença do vapor, o que é uma limitação. Então, as autoclaves, tá? Que vão acima de 140 graus, não adianta, porque aprova o ciclo de qualquer jeito, sem saber se foi esterilizado ou não. Então, o único monitorizador químico confiável, classe 5, se chama Steam Plus. Ele é o único que registra 140 graus, por isso que ele é recomendado. E o monitorizador químico, classe 6, é o melhor. São os indicadores para temperatura específica. São as tiras da 3M, por exemplo. Tem outros laboratórios, mas que nós usamos aqui são as tiras da 3M que mudam de cor. De amarelo, passa para azul escuro ou roxo. Tá? Isso, então, dos monitorizadores químicos, o que mais a gente usa é o grau 6, tá? Que são os indicadores, são as tiras que mudam de cor. Mas a monitorização biológica é o padrão ouro dos indicadores, tá? O que é a monitorização biológica? São micro-organismos,
São micro-organismos preparados. É aqueles kits que vocês compram, tem da Cristófoli, tem da Alprime, tem de várias marcas, com os tubetes. O que são aqueles tubetes? São micro-organismos preparados. São tubetes plásticos com uma tampa permeável ao vapor e uma fita impregnada com esporos, separada por meio nutriente por uma ampola de vidro, tá? Esses esporos são altamente resistentes ao calor úmido e não são patogênicos. Se eles forem eliminados, todos os outros esporos e formas vegetativas também serão eliminados. Então, assim, ó, o Spor Test da Cristófoli, tá? São os testes. Existe a ampola teste e a ampola controle. Coloca a ampola teste na parte mais baixa da autoclave, próximo à porta, tá? E deixa ali, faz o ciclo, tá? Esse é o tubete teste. E o tubete controle, tu deixa fora da autoclave. Quando terminar o ciclo, desculpa, os dois tubetes vão para uma mini centrífuga, tá? Que fica de 24 a 48 horas, tá? Fica de 24 a 48 horas nessa mini centrífuga, tá? Aí vai vir, aí quando tu abriu, que terminou essas horas, tu vai ver, o tubete de teste que saiu da autoclave não pode mudar de cor. E o tubete controle muda de cor, passa do roxo para o amarelo. Isso significa que a autoclave está autoclavando perfeitamente. Esse é o teste padrão ouro, é um teste microbiológico, tá? Porque a mudança de cor está relacionada à alteração do pH. Então, monitorização biológica, o Ministério da Saúde recomenda, tá, que o controle biológico seja realizado quando? Semanalmente, e que o emulador, ou seja, o monitorizador químico grau 6, classe 6, seja utilizado diariamente, um ciclo de cada dia. Só que hoje em dia, gente, ninguém fazia isso. Mas hoje, com a história do Covid-19, eu recomendo que vocês façam isso, tá? Usam o emulador, ou seja, as fitas, tá? Do grau 6, usa diariamente e a monitorização biológica uma vez por semana. Essa é a recomendação da Secretaria da Saúde. Se bem, pessoal, que isso é regional. Por exemplo, não me lembro onde que é, se não me engano é na região sul, no Paraná, ou no Paraná, não, é no Paraná, que a Secretaria da Saúde exige uma vez ao mês a monitoração biológica e semanalmente os emuladores. Tá bom? Bom, então agora nós vamos falar da paramentação propriamente dita quando vocês começarem a fazer as cirurgias aqui no IPO, tá bom? Bom, gente, aqui no IPO vocês vão ganhar um kit de roupas estéreis para quando forem fazer uma cirurgia. Existe o cirurgião, o auxiliar e o circulante. Esse kit é para o cirurgião e o auxiliar. O circulante vai continuar com o jaleco dele, tá? Então, cirurgião, toda a equipe, gorro e máscara, tá? Óculos protetor, o cirurgião dentista e o auxiliar. Higienização das mãos, retirar anéis, relógios, pulseiras. Uma coisa que eu digo, não ter unhas, mulheres principalmente, não ter unhas compridas, não usar esmalte. Querem ser cirurgiões, não dá para usar o esmalte, não dá para fazer a unha tirar a cutícula, só empurra a cutícula. Por quê? A cutícula é uma zona, é uma porta aberta para se instalar micro-organismos, tá? Deixa uma solução de continuidade.
Então, evitar de remover a cutícula, só empurra. Retira os anéis, relógios e pulseiras. Usar sabão antisséptico com escova de cerdas macia. Escovar unhas, dedos, palma, dorso, mão e antebraço, de baixo para cima. Deixar secar, não tocar em nada e calçar as luvas. Então, higienização das mãos, luvas, aliás, unhas, dedos, braço, dedos bem escovados um a um, tá? A mão toda, o antebraço, tá? Enxaguar, sem tocar na pia, tá? Secar com toalhas estéreis, sempre com toalhas estéreis, tá? E calçar as luvas. Na verdade, aqui, ó, secou com toalha estéreo, coloca o jaleco estéreo. Depois que colocar o jaleco estéreo, tá? Esse avental dobrado de maneira, ele vem dobrado de maneira que a gravidade desdobre. Vestir segurando pela parte interna. Então, depois que lavou, secou com toalha estéreo, calçar o avental e depois calçar as luvas. Aí tu estás pronto. Sendo que quando tu foi fazer a lavagem das mãos, já está com gorro, óculos, máscara. Tá bom? E essa é a sequência certa. A postura, vestir o avental e ficar aguardando, porque tu já está com a luva, já está com tudo. Preparo da sala. Aí, o auxiliar vai fazer a desinfecção do equipo e da cadeira. Com o quê? A gente falou um monte de coisa agora. Ácido peracético, álcool 70, né? Álcool 70 e ácido peracético. Esfrega álcool 70 na cadeira, no refletor, tá? Nas bancadas, no mocho. Montagem de equipamento. Tá? Aí nós vamos passar para quê? Contra-ângulo cirúrgico, tá? Nós vamos fazer a montagem do quê? Do nosso contra-ângulo no motor de perfuração, tá? No motor de implante. Esse micromotor, ele tem que, o circular fica segurando o micromotor, porque ele não está estéreo. Eu já estou estéreo, tá? O cirurgião já está estéreo. Então, o cirurgião que está estéreo, coloca o contra-ângulo que está estéreo, tá? Já coloca a mangueirinha de irrigação no contra-ângulo, tá certo? Olha só, ninguém está tocando no contra-ângulo. Aí já pega e veste o protetor que está estéreo, tá? NT, veste aquele micromotor com o contra-ângulo. Aí o auxiliar já pega na pontinha, tá? Pode prender com uma borrachinha estéreo ou não, porque agora geralmente esses protetores de PTNT já vêm com elástico aí na ponta. Tá bom? Então, deixa guardado o nosso motor, já está pronto, já tem um campo pequeno cobrindo o motor, tá? Aí, coloca no refletor um protetor de refletor estéreo em TNT, tá? Aí vamos para montar, então nós já estamos com o refletor já vestido, o motor já vestido, vamos para a montagem da mesa cirúrgica. A montagem da mesa cirúrgica a gente faz por quadrantes, tá? No canto superior esquerdo, tratamento, irrigação, anátomo-patológico, tá? Superior direito. No canto superior esquerdo, sutura e hemostasia. No canto inferior, anestesia, incisão, escolamento e afastamento. E no canto inferior direito, osteotomia, esquerdo, osteotomia, odontodissecção e remoção. Agora eu vou mostrar a foto, vocês vão entender melhor. Tá, então já está preparado, já está tudo. Então vamos fazer o preparo do paciente.
paciente vai passar no rosto, a auxiliar vai fazer uma fricção na pele dele, lábio, mucosa da boca, mucosa, não, lábio, desculpa, região da bochecha, aumento da lábio superior, faz uma fricção em toda a pele, na região do nariz para baixo, tá bom? Na mucosa, a desinfecção vai ser feita com bochecho de clorexidina 0,12, 1 minuto. 1 minuto bochechando. É um tempo grande, mas temos que ficar. O paciente tem que ficar 1 minuto bochechando. Depois que ele bochechou, cospe, não põe mais a mão no rosto, se veste um gorro no cabelo do paciente, tá? Faz a desinfecção. Isso aqui é o que eu falei para vocês antes, ó. Na verdade, a mucosa é primeiro, faz o bochecho, depois faz a fricção na pele, ó. Pinça mosquito, uma gase embebida em clorexidina, faz a desinfecção da pele. Aí cobre o paciente com campo cirúrgico, fica só o rosto do paciente de fora, tá? Vem aquela mangueira do sugador, é estéril, a gente prende a mangueira do sugador com uma bacaus na roupa, para a gente ter um controle, para não cair aquela, porque senão cai aquela mangueira com o aspirador cirúrgico, tá? Prendemos na bomba vácuo aquela mangueira e o sugador descartável. Bom, aí vamos iniciar a cirurgia. O controle transoperatório. Temos que manter a proteção individual, tá? Manter a cadeia séptica. Nós não podemos quebrar a cadeia séptica. Não adianta nós estar com toda essa sepsia e, de repente, põe a mão numa coisa que está contaminada. Tá me incomodando o óculos, a máscara, vou arrumar. Já quebrou a cadeia séptica. Cuidar para não quebrar a cadeia séptica. Ter instrumental todo em duplicidade. Vocês são 3 no trio. Então, todos os 3 têm que ter instrumental. Não adianta, eu comprei isso, comprei aquilo, tu compra aquele outro. Coisas muito caras, como um particulador de osso, que vocês, eu acho que nem está na lista de vocês, porque meio que tem, mas assim, ó, uma peça angulada, o ideal é que cada um tivesse sua peça angulada, porque durante a cirurgia vocês vêm para cá no módulo, tem 2 enxertos, daqui a pouco aparece mais um enxerto de seio, tem 3. Vocês têm que ter tudo duplo, né? Não economize instrumental, porque vocês vão usar depois o resto da vida. Ter campos cirúrgicos em duplicidade, manter o instrumental sem sangue. Vamos supor, fez a incisão, está tudo sangrando, pega uma gaze com a própria água estéril, já limpa e põe a gaze fora. A mesa fica limpa, tá? E quando necessário, trocar de luva. Controle pós-cirúrgico. Manter proteção individual para a limpeza do material. Descartar de maneira correta luvas, agulhas, lâminas e gases. Sempre, sempre, sempre. Agulhas, lâminas, gases dentro da caixa de pérfuros. Aliás, lâminas, agulhas, pérfuros cortantes dentro da caixa aquela amarelinha de pérfuros cortantes. Tá? Luvas, todo o material cirúrgico, algodão, tudo isso é no lixo contaminado, tá? Prescrever a medicação e os cuidados pós-cirúrgicos, depois da cirurgia, sentar com o paciente, conversar. Ele não sabe nada, ele nunca fez aquilo. Então, vocês têm que tratar o paciente como uma primeira vez que ele está ali, mesmo que não seja. Tem que explicar todo o pós-operatório, o que se faz, o que não se faz. Estar atento para a retirada dos pontos, tá? Ó, evitar esse tipo de coisa, gente. Evitar a sujeira, evitar o sangramento, evitar essa bagunça aqui na mesa, ó. Olha só uma mesa como essa. Não tem como a gente manter uma cirurgia séptica, né? Uma cadeia asséptica, na verdade, uma mesa assim, né? Então tem que ter cuidado. Instrumental. A limpeza visual, quando a gente tira o instrumental da mesa cirúrgica,
sempre deixar imerso numa cuba com detergente enzimático, ou usar a cuba ultrassônica. Se tu não tem cuba ultrassônica no teu consultório, usa uma cuba no material, ou usa uma cuba com detergente enzimático. Nunca fazer uma cirurgia, gente, num paciente nesse estado, porque tu vai contaminar toda a cirurgia, vai ser um insucesso. Eu sei que vocês estão loucos para operar. Chega aqui, aparece um paciente assim, vamos fazer um enxerto lá no 36. Não. Primeiro, antes de qualquer coisa, fazer um preparo do paciente, ou seja, remoção de tártaro, deixar o paciente saudável para receber uma cirurgia, tá bom? Preparo do paciente, aqui é um protocolo. Esse paciente, vai perder todos os dentes, fazer o protocolo mesmo. Isso aqui já pode ser prejudicial, sabe? E esses tártaros aqui. Então, a gente tem que, antes de fazer isso, limpar, extrair, e depois tu vai fazer a cirurgia. Só falta aumentar a montagem do motor, na verdade, eu coloquei aqui, mas esse motor quase, vocês não vão usar, porque vocês vão usar os motores da NSK e da Neodent que nós temos aqui. A não ser que vocês tenham em casa ou no consultório de vocês aqueles motores da Driller, tá? Então, os motores da Driller, que é esse aqui, que era muito, fiz implante com isso aqui, ele é a bomba a vácuo, a bomba de irrigação, na verdade, o pedal é acoplado, até hoje o pedal é acoplado atrás, mesmo sendo NSK, tá? Isso aqui era a bomba de irrigação, que já vem, desculpa, a bomba de irrigação já vem acoplada no próprio motor da NSK, tá? E da Neodent. Mas antes vinha dessa forma, tá? Então, o pedal, tá? É instalado na parte traseira do motor e na parte da frente é instalado o micromotor, tá? A posição certa da bomba vácuo, isso vocês têm que cuidar para ver se não está invertido, tá? O soro, rompe o lacre, na verdade, do soro, introduz aquela ponteira, tudo sem, ela está estéreo, não pode estar, pode pegar só na pontinha para introduzir ali dentro. Aí está a montagem do motor. Colocar os exames de imagem, sempre os exames de imagem junto onde tu tem que fazer a cirurgia, tá? E a montagem da mesa cirúrgica. Como eu falei para vocês, tratamento. Montagem da mesa cirúrgica, assim, é uma cirurgia limpa, uma cirurgia tranquila. Eu sei onde é que estão minhas coisas. Isso aí, com o tempo, vocês vão ir aprendendo, tá bom, gente? E aqui, só para mostrar para vocês, para ilustrar, é um coletor de osso. Que antigamente a gente usava um coletor de osso com a bomba a vácuo e colhia na mangueira da bomba, aspirava e esse coletor colhia o teu osso próprio. A gente sabe que hoje isso aí não funciona, né? Então, na verdade, eu quis falar para vocês, durante essa aula, que não há lugar para empirismo. Porque antigamente era antigamente, hoje é hoje. Pode dizer, mas é que quantas vezes tu trabalhou sem luva? Eu trabalhei no Rio de Janeiro, na favela da Rocinha. Eu extraía dente assim, o dia inteiro. A gente trabalhava naquelas clínicas pop, logo depois que eu me formei. Meu Deus do céu, não tinha luva, não tinha nada, sabe? No entanto, aquela época era aquela época. Hoje é hoje, não adianta, gente. Não adianta, tem que ter o cuidado. Não existe lugar para o empirismo, não existe. A gente tem que ter todo o cuidado possível. O teu paciente, ele confia em ti. Na verdade, ele vem para uma cirurgia, ele vem para um curso, ele vai no teu consultório, confia plenamente no que tu está fazendo. Ele senta e se entrega. Então, a gente tem que valorizar isso. Essa doação do paciente, a gente tem que valorizar, tem que ter cuidado, gente. Tem que ter um cuidado extremo.
Tá? Isso eu quero deixar bem claro para vocês. Espero que eu tenha conseguido falar o que mais precisava, que é esse cuidado que vocês têm que ter, o porquê do cuidado, o tipo de material que a gente deve ser usado. E o que vocês precisarem de mim, sempre me perguntem, eu estou sempre à disposição. E essa aula vai ficar gravada, vocês vão ter sempre que precisar, tá bom? Foi um prazer ter dado essa aula para vocês. A gente vai se encontrar aqui no IPO. Desculpa mais uma vez alguma falha que eu tive, coisas que eu falei errado, português errado. É que é uma aula muito difícil de dar uma aula online, muito difícil. Mas a gente com vocês aqui é muito mais tranquilo. A gente conversa, a gente interage. Uma aula gravada é complicado, mas se Deus quiser isso aí vai passar e a gente vai estar sempre revendo essas aulas que a gente está dando, tá bom? O dia a dia de vocês vai ser sempre conosco. Um grande beijo e tudo de bom para vocês. A carreira vestibular é uma faixa maior de flexibilidade. Dois pontinhos que ia cicatrizar relacionamento de telefone, mas o resultado do protesto a longo prazo seria uma margem mais larga, com, já voltou, né? Com um volume maior, mais um contorno melhor, e a fazer moldagem personalizada. Protética e olhar a parte da situação emocional. Então, eu tenho uma depressãozinha um pouquinho maior. Talvez está legal, mas não é legal. Ou seja, o caso